Aqui é Bruno Sigelman, investidor da Bolsa de Ações brasileira. E esse é o canal Juiz de Valor, que tem como objetivo discutir investimentos com foco no mercado de ações. E hoje eu decidi trazer um vídeo importante, que é uma linguagem que todo mundo precisa saber se quer ser investidor, que é contabilidade. E hoje eu vou tratar do básico de contabilidade, que são alguns conceitos essenciais que todo investidor precisa saber. Então, vamos ao vídeo. Bem, o que é contabilidade, né? Para um investidor? É uma ferramenta, certo? E o que a gente faz com a contabilidade? Através dela ou com ela, usando a contabilidade, nós somos capazes de analisar os balanços de uma empresa. E o que são os balanços de uma empresa? É a relação dos ativos, dos passivos e do patrimônio líquido de uma empresa. Um balanço é uma foto da situação em que a empresa se encontra no dia tal, ou depois do mês tal, ou depois do trimestre tal, tá? E nós analisando esses balanços, nós temos mais informações e uma capacidade maior de tomar uma decisão de investimentos mais acertada. Contabilidade serve para isso, para nos auxiliar a tomar decisão de investimentos. Bem, aqui nesse vídeo eu vou apresentar os conceitos mais básicos de contabilidade que vão nos ajudar a tomar essa decisão. Ativo, passivo e patrimônio líquido. Quando nós vamos analisar um balanço, nós somos confrontados com essas figuras, tá? O que são ativos de uma empresa? São bens e direitos. O que seria um bem, por exemplo? Um bem de capital seria uma máquina que a sua empresa possui. E essa máquina transforma, por exemplo, insumos em produtos para serem vendidos, tá? E ela pertence à empresa. Direitos seriam o quê? Eu tenho contas a receber dos meus clientes, porque eles compraram parcelado. Então, no mês que vem, eu ainda tenho a receber. Isso é um direito que eu, empresa, tenho de receber esse dinheiro, tá? O passivo seria o quê? Todas as obrigações da empresa. As dívidas, as contas que eu tenho que pagar para os meus fornecedores, tudo que eu devo. E o patrimônio líquido é o capital dos sócios, tá? É o valor que pertence aos donos da empresa. E nessa equação a gente vê claramente isso, porque o patrimônio líquido nada mais é do que ativos menos passivos. É a diferença entre aquelas duas figuras, entre o que a empresa tem e o que a empresa deve. O que a empresa tem a receber, o que a empresa tem a pagar, tudo que a empresa possui de bens versus tudo aquilo que ela deve. E se a gente simplesmente mudar o P de lado, nós vamos ficar com outra equação, que é ativos igual a passivos mais patrimônio líquido. E é isso que a gente vai ver quando a gente for ver o balanço que eu vou mostrar aqui na frente, o balanço de uma empresa fictícia que eu criei para a gente pensar nisso. Ativos igual a passivos mais patrimônio líquido. Essa é uma das equações mais fundamentais de contabilidade, tá? Tanto A igual a P mais PL, quanto PL igual a A menos P. Então, vamos pensar aqui em exemplos de ativos e passivos que a gente normalmente vê num balanço de uma empresa. Ativos poderiam ser caixa, que é o dinheiro que a empresa tem numa conta corrente qualquer. Estoque, que é a quantidade de produtos, isso em valores de dinheiro, em reais, por exemplo. Quanto ela tem de estoque, né? Contas a receber, como eu citei, dos clientes que tem a pagar. Os imóveis que a empresa é dona desses imóveis. Bens de capital, que seriam as máquinas que ela possui. Investimentos, que é um capital que ela aplicou em algum investimento. Então, ela tem o direito de receber isso no futuro. Ativos são bens e direitos. Agora, exemplos de passivos, né? Contas que eu tenho para pagar para os fornecedores, né? A dívida que eu tenho para com eles, para pagar daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses. Contas a pagar, todo tipo de conta. Eu tenho que pagar no mês que vem luz, gás, telefone, são para o futuro, né?
dívidas. E o patrimônio líquido é exatamente essa diferença. Ativos menos passivos, tá? É o saldo líquido da empresa, se a gente puder simplificar assim. Só que tanto ativos quanto passivos podem ser separados em circulante e não circulante. O que é um ativo circulante? É um ativo realizável no curto prazo, que nós podemos considerar em até um ano, tá? Então, por exemplo, o caixa de uma empresa, ele é um ativo circulante, AC. Por quê? Porque eu posso pegar o dinheiro da conta corrente do caixa hoje, tá certo? Agora, já um imóvel, ele não é circulante, porque eu posso demorar mais do que um ano para liquidar esse imóvel e pegar o dinheiro, vender o imóvel. Então a gente considera imóveis um ativo não circulante. Ele está imobilizado no curto prazo, tá certo? Contas com fornecedores. Pode ser um passivo circulante, porque eu posso ter um acordo com o meu fornecedor de pagar ele daqui a um mês, mas pode ser também não circulante, porque eu posso combinar com o meu fornecedor de pagar esse passivo daqui a 2 anos. E se a minha empresa, por exemplo, tiver dívidas de longo prazo, acima de 1 ano, acima de 2 anos, de 5 anos, para pagar, ela pode ser considerada um passivo não circulante, PNC. Tá certo? Então, para a gente entender melhor esses conceitos, eu vou propor aqui a gente fazer um exercício de imaginação. Nós vamos imaginar que nós somos donos de uma empresa, e a empresa mais simples do mundo, sabe? A empresa que produz batata frita, tá? Você é a empresa, é só você e uma máquina. É só o seu trabalho e você é dono de uma máquina de fazer batata frita, digamos uma fritadeira, tá? E você não vai ter custo nenhum, você só vai ter custo dos insumos. Imagina que você faz essa batata frita na varanda da casa da sua mãe. Tá entendendo? Ela que vai pagar a conta de luz, de gás, não sei o quê. Você é só responsável pela produção da batata frita. Mas para fazer batata frita, você vai precisar de insumos, que aqui eu estou considerando o que é o mais simples possível: batatas, óleo e sal. E, como eu falei aqui, para simplificar, são os nossos únicos custos. E eu vou imaginar uma operação dessa empresa que vai durar 4 dias. Então, nós vamos ver o balanço da empresa em cada um desses 4 dias, no final de cada um desses 4 dias. Então, no primeiro dia, no final, você começa o primeiro dia e termina o primeiro dia com apenas a máquina. A única coisa que você tem, o único ativo que você possui é a fritadeira, tá certo? No final do dia 2, você recebeu os insumos dos fornecedores, que são batata, óleo e sal. Isso você vai receber no dia 2. E a gente vai ver no balanço do dia 2 isso lá. Tá? No dia 3, no final do dia 3, a gente já vai ter vendido todo o estoque ao público. Então a gente vai ter transformado os nossos insumos, batata, óleo e sal, em batata frita, e nós vamos vender isso tudo para o público. E no dia 4, no último dia, no final dele, nós já vamos ter pago os fornecedores. Nós vamos pagar os fornecedores no dia 4. A gente combinou de receber o insumo no dia 2 e combinou de pagar eles no dia 4. Tá certo? Então vamos ver aqui algumas premissas. Eu estou considerando que eu vou precisar de R$1.000, dólares, moeda, dinheiros, 1.000 dinheiros de batata, 1.000 dinheiros de óleo, 1.000 dinheiros de sal. Tá? A minha máquina, eu estou considerando que ela vale 1.000 dinheiros. Então, se eu quiser vender essa máquina hoje, eu venderia por 1.000 dinheiros. E eu estou esperando vender as batatas fritas que eu vou produzir por 5.000 dinheiros. Tá certo? Então, vamos ver como é que fica. No dia 1, isso, meus amigos, é um balanço. Lembra? Patrimônio líquido igual a ativo menos passivo? Então, a coluna da esquerda tem que ter o mesmo valor da coluna da direita. Por isso que se chama balanço. Tem que estar balanceado, porque PL é igual a A menos P. No dia 1, nós temos apenas a máquina. Nós não temos dinheiro em conta corrente, nós não temos estoque, não temos contas a receber, não temos imóveis. A única coisa que nós temos é a nossa fritadeira. E ela entra
na linha bens de capital, porque ela que vai produzir o nosso produto. E ela tem um valor de mercado de R$1.000, ou 1.000 dinheiros. No passivo, eu não tenho nada, eu não tenho nenhuma dívida, não tenho nada a pagar, não tenho nenhuma obrigação ainda. Então, o que isso significa? Que o meu patrimônio líquido, o capital que pertence aos sócios da empresa, a mim, é de 1.000 dinheiros. Que é o quê? Se a gente for pensar, é a máquina. Eu só tenho a máquina. Então, essa empresa, na prática, vale 1.000 dinheiros, porque é só o valor da máquina. No dia 2, chegaram os insumos. Vocês estão vendo que mudou ali o estoque no ativo e fornecedores no passivo? Eu estou botando azul para aquilo que subiu e depois eu vou botar vermelho para aquilo que caiu. Tá certo? Então, no dia 2, os fornecedores trouxeram os nossos insumos. Lembra? 1.000 dinheiros de batata, 1.000 dinheiros de óleo, 1.000 dinheiros de sal. Isso entrou no meu ativo, porque está no meu estoque agora o valor de 3.000 dinheiros, que é a soma desses insumos. Eu continuo com a minha máquina em bens de capital, que vale 1.000 dinheiros. Só que agora, na coluna da direita, eu tenho uma dívida. Olha lá, fornecedores. Eu estou devendo 3.000 dinheiros. Porque é quanto custou para os caras me entregarem. Batata, óleo e sal. E veja, o patrimônio líquido não se altera. Porque eu tenho 3.000 de estoque, eu devo 3.000 aos fornecedores. A única coisa que sobra é a máquina. Então, o capital da empresa continua sendo 1.000 dinheiros. No dia 3, eu transformei os insumos, o estoque, em batata frita e vendi. Lembra que eu queria vender por 5.000 dinheiros? Consegui vender. Então, veja, o meu estoque está em vermelho, na coluna ativos. Por quê? Porque eu vendi tudo. Eu transformei batata, óleo e sal em batata frita, então não tenho mais estoque. Então, ele saiu de 3.000 e foi para 0, por isso que está em vermelho. Só que como eu consegui vender tudo, eu desci do apartamento da minha mãe, fui para a rua e vendi. E consegui 5.000 reais. Esse dinheiro, esses 5.000 reais, dólares, dinheiros, entrou aonde? No meu caixa. Tá? Imagina que eu recebi esse dinheiro dos meus clientes e botei na minha conta corrente. 5.000 dinheiros. Meu estoque, como eu expliquei, foi a 0. Continuo tendo a máquina, que é o bem de capital, que vale 1.000 dinheiros, e ainda tenho a dívida com os fornecedores, de 3.000 dinheiros. Ela agora está em preto porque ela se manteve em relação ao dia anterior, dia 2. Tá certo? E o patrimônio líquido vai ser a diferença. Vamos pensar? 5.000 mais 1.000 é igual a 6.000. Então, a coluna de ativos tem 6.000. Só que eu tenho uma dívida de 3.000 com os meus fornecedores. O que é PL? A menos P. Vai ser 6.000 menos 3.000. Então, o capital dos sócios é de 3.000 agora. Ele subiu, era 1.000, foi para 3.000. Tá certo? No dia 4, nós vamos pagar a dívida que nós temos com fornecedores. Então, veja, no dia 3, vou voltar, no caixa era 5.000 e agora é 2.000. Por quê? Porque eu paguei aquela dívida que eu tinha com os fornecedores. Lembra que eu devia a eles 3.000? Agora eu não devo nada. Eu não devo nada, está 0 fornecedores. Enquanto que o caixa caiu, porque eu tirei o dinheiro da minha conta corrente, do meu caixa, para pagar esses fornecedores. Então, vejam, eu tive um lucro de 2.000 dinheiros. Porque agora o meu patrimônio líquido, não só a minha máquina, que vale 1.000, mas também o meu caixa, que vale 2.000. E o meu equity é de 3.000. Tá certo? Porque eu não tenho dívida, eu só tenho ativo. O que a gente pode entender disso? A nossa máquina fritadeira transformou 3.000 de insumos, lembra? Batata mais óleo mais sal de 3, e eu vendi isso por 5.000. Isso significa um lucro de 2.000. O nosso caixa, ele começa com 0, porque eu começo sem dinheiro nenhum. Aí, depois que eu vendi tudo, ele foi para 5.000. E depois caiu para 2.000, porque eu tive que pagar minha dívida com os fornecedores. O PL sempre tem que ser igual a A menos P, porque isso chama balanço. Coluna da esquerda tem que ser igual à coluna da direita. Tá? A coluna da esquerda é o quê? A, ativo. Coluna da direita é o quê?
passivo mais patrimônio líquido. Veja, o nosso patrimônio líquido sai de 1.000 no dia 1, que era só a máquina, eu só tinha a máquina, a única coisa que eu possuía e não tinha dívida, mas depois, no final da operação, ele vai para 3.000, porque eu continuo com a máquina e eu tive um lucro na operação de 2.000, tá? 5.000 menos 3, eu vendi por 5.000 e eu tinha uma dívida de 3. O que a gente pode aprender? O que a gente pode entender com esse pequeno exemplo da nossa empresa de batata frita? O patrimônio líquido é aquilo que sobra depois de vender todos os ativos e quitar todos os passivos. E esse patrimônio líquido pertence aos donos da empresa, tá certo? Então a gente pensa, antes eu só tinha máquina. Depois eu tinha a máquina, mais estoque, mas eu também tinha uma dívida com fornecedores. No final, eu tinha a máquina, mais o lucro da operação e não tinha mais dívida. A quem pertence esse PL? Aos donos da empresa, aos sócios. Se você fosse o único dono dessa empresa de batata frita, e no nosso exemplo você é, imagina que ela é uma sociedade por ações, na qual você é o único sócio, e ela tem 1.000 ações. No dia 1, você teria essas 1.000 ações e elas valeriam R$1, dinheiro. Por quê? Porque é o seu PL. O seu PL vale 1.000. É tudo que você tem, vale 1.000. Agora, no final do dia 4, depois de ter realizado a operação, você teria a máquina mais o lucro. Então, essas suas 1.000 ações valeriam 3 cada uma. E você teria um patrimônio de 3.000 dinheiros. Você sai de um patrimônio de 1.000 para um patrimônio de 3.000, ou seja, um lucro de 200%. Tá certo? O que a gente quer como investidor? A gente quer que uma empresa ou uma operação produtiva aumente o PL com o tempo. Que os ativos cresçam mais que os passivos, ou seja, que o PL seja maior com o tempo. Tá? Um investidor espera que o valor dos ativos, que são aqueles que eu descrevi, caixa, bens de capital, contas a receber, imobilizado, investimentos, seja cada vez maior do que os passivos com o tempo. Isso vai significar lucro para os acionistas, porque se espera que, à medida que o patrimônio líquido de uma empresa aumente, as suas ações também aumentem. Porque, teoricamente, na prática, as ações representam o valor de uma empresa. E nós, investidores racionais, consideramos o quê? O valor de uma empresa é o que ela tem menos o que ela deve, tá? Isso agora, no dia 1, simples. No futuro a gente pode projetar quanto é que a gente acha que ela vai crescer, fazer um valuation dela, ver de quanto ela vai crescer, quanto é que isso significaria para o valor dela futuro. Mas agora o que a gente sabe é que a gente tem uma máquina e que a gente é capaz de gerar 2.000 dinheiros com essa máquina num período de 3, 4 dias. Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixe o seu curtir, o seu gostei, se inscreva no canal, deixe seu comentário se gostou, se não gostou, se você não concorda, se você tem algo a acrescentar, por favor, não deixe de comentar. Muito obrigado e eu espero ver vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.